Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por um dos investidores globais mais famosos do mundo, o grande Jim Rogers. E para ser totalmente transparente, sou um grande fã. Então nós realmente conversamos. Estou encantado de estar aqui, sou seu fã também. É tão bom estar aqui. Muito obrigado. Da última vez que conversamos, não faz muito tempo, mas mesmo assim, o mundo mudou imensamente nos últimos meses. E novamente, a economia mundial está sob grande pressão. Acho que as incertezas políticas contribuem para isso. Mas o que você acha das grandes notícias sobre a má situação do mercado de ações? Bem, o mercado de ações dos Estados Unidos tem subido por um período mais longo na história americana sem um grande problema, então já estamos atrasados. A história nos diria que estamos atrasados para um problema na América, e parece que está chegando. Como eu repito, nunca tivemos um período tão longo na história americana sem um grande problema. Então é hora, e parece que vai acontecer. Por que nós ainda não houve uma correção? Por que isso durou tanto tempo? Bem, principalmente porque o Federal Reserve imprimiu enormes quantidades de dinheiro. Eles continuam imprimindo dinheiro e continuam emprestando dinheiro porque acham que essa é uma maneira de manter seus empregos. Se conseguirem manter todos felizes, eles manterão seus empregos. E eles não se importam com você e comigo. Eles se importam com seus empregos. Então vão fazer o melhor para manter seus empregos. Então você tem alguma dica quente sobre o que comprar e o que vender? Bem, eu vendi todas as minhas ações americanas. Não possuo ações. Agora só possuo ações na China e no Uzbequistão. Vendi ações em todo o mundo, porque isso aconteceu em muitos lugares. E quando todo mundo está feliz, geralmente é hora de se preocupar. No momento, em todo o mundo, as pessoas estão felizes, então isso me preocupa. Então, você está interessado em moedas no momento ou está se mantendo afastado? Estou principalmente em dólares americanos. E possuo dólares americanos, porque quando as pessoas ficam preocupadas, elas geralmente recorrem a um porto seguro. E muitas pessoas no mundo acham que o dólar americano é um porto seguro. Não é, mas as pessoas acham que é por razões históricas. Então eu possuo dólares americanos principalmente. Quais são os fundamentos nos Estados Unidos? O que está errado com a economia? Por que você está mais pessimista em relação a esse mercado? Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e tiveram um período muito longo de prosperidade, porque o Banco Central imprimiu enormes quantidades de dinheiro e continua a imprimir dinheiro, gastar dinheiro e tomar dinheiro emprestado. Pelo menos por um tempo, isso faz as pessoas se sentirem bem e elas se sentem bem em relação ao mercado de ações, o mercado de ações americano. E a recessão, na qual parece que estamos entrando, é real? Sim, estamos caminhando para uma recessão. A história indicaria isso. E se você me perguntar, vai ser a pior da nossa vida, porque a dívida está incrivelmente alta agora. Quero dizer, mesmo agora, todos os anos, Washington aumenta a dívida por quantias incríveis. Eles continuam a aumentar a dívida cada vez mais. Ninguém parece se importar, exceto eu. Não muitas outras pessoas parecem se importar com o que está acontecendo. Mas eu me importo muito porque sei que isso sempre levou a problemas no passado. Bem, eu acho que com essa enorme dívida, a solução padrão sempre parece ser reduzir as taxas de juros. Mas, novamente, com essa dívida alta e taxas de juros elevadas, as dívidas são muito caras para serem pagas. Mas se as taxas de juros forem reduzidas,
isso não colocaria muita pressão sobre o dólar. Quais são as principais ferramentas que o Federal Reserve tem em sua caixa de ferramentas neste momento? Bem, o Federal Reserve sempre tem taxas de juros. Eles podem aumentá-las ou reduzi-las. Eles geralmente as reduzem porque é isso que sabem fazer. Eles não sabem muito mais o que fazer. Então reduzem as taxas de juros para fazer todo mundo se sentir bem. E quando as pessoas se sentem bem, geralmente colocam o dinheiro nos mercados. E isso vem acontecendo há vários anos. Como eu disse, na América, tivemos o período mais longo sem problemas em nossa história. Isso vai levar a mais problemas, se você me perguntar. Mas o presidente Trump está buscando esses cortes orçamentários muito agressivos, mas também usando tarifas como sua ferramenta favorita. Você vê alguma chance de ele ter sucesso em alcançar o que deseja ou mudar as coisas? Ou não é bem assim? Como eu disse antes, é o período mais longo na história americana sem um problema. Isso me diz que um problema está por vir. Se o Sr. Trump é o presidente mais inteligente da história, isso não importa. A história, eu acho que a história é mais inteligente do que o Sr. Trump e mais inteligente do que eu. E vamos ter problemas. Justo. Mas as tarifas, você apoia essa abordagem? Quero dizer, muitas vezes são vistas como uma forma de defender e proteger as indústrias nacionais, mas também de renegociar a posição dos Estados Unidos em relação a outros países. Você está... As tarifas nunca foram boas, exceto talvez temporariamente, para qualquer economia na história. Sim, talvez você tenha um curto período de ajuda para uma indústria ou um país, mas isso nunca durou muito. Quero dizer, tarifas não são boas. Minha leitura da história indicaria que tarifas nunca foram boas para ninguém por muito tempo. Sim, bem, às vezes parece que ele está mirando um pouco. Bem, ele parece estar muito feliz em emular muitos dos esforços do sistema americano do século XIX. Ou seja, esse uso agressivo de tarifas para reindustrializar. Mas sim, acho que o mundo é mais complicado agora, com cadeias de suprimentos mais complexas. Devemos ver alguma ligação entre a recessão atual e essas tarifas, ou não realmente? A recessão está chegando, seja qual for a causa. Se alguém quiser dizer que são as tarifas, eu concordaria com eles. As tarifas geralmente causam problemas eventualmente, exceto talvez por um curto período para algumas indústrias ou alguns países. Não, essas tarifas vão piorar a recessão. Então, se uma recessão está chegando aos Estados Unidos, você compra e vende no resto do mundo. Você está otimista em relação a alguma região? Vende tudo em todos os lugares, exceto na China e no Uzbequistão, porque quase todo mundo está indo bem. E sempre que isso aconteceu no passado, muitas vezes levou a problemas. Nem todo mundo pode estar feliz o tempo todo. Bem, talvez possam, mas isso não dura muito. Então, eu suspeito que teremos uma recessão em breve, e provavelmente será muito séria, porque faz tanto tempo sem um problema. Qual é a fonte de otimismo, então, com a China? É principalmente o desenvolvimento tecnológico? É a crescente independência financeira dos Estados Unidos? Quais são suas métricas, eu acho? Bem, é tudo o que você acabou de dizer. Quero dizer, a China está há bastante tempo sem um grande problema. E veja, a China também pode ter problemas. Não me entenda mal. Ainda possuo minhas ações chinesas porque espero que elas se saiam melhor quando a recessão chegar, já que não tiveram recessões recentemente. E quero dizer, quem sabe, a China também pode ter problemas, mas ainda possuo minhas ações chinesas porque não são tão caras quanto as de outros países.
Você pode me perguntar no próximo mês ou no próximo ano, mas no momento ainda possuo minhas ações chinesas. E a Índia? Sempre que falo com alguns embaixadores indianos, ou eles são muito otimistas ou são muito pessimistas. Mas para onde você vê a direção da economia deles? Bem, estou otimista em relação ao mercado de ações indiano. Não o possuo porque está atingindo máximas históricas. Mas pela primeira vez na minha vida, as pessoas em Delhi, na capital, parecem entender que a prosperidade é boa, que o sucesso é bom. Sabe, todos aqueles líderes indianos, como Nehru e Gandhi, eles diziam que achavam que a prosperidade era boa, mas nunca realmente acreditaram nisso. Eles não gostavam que as pessoas ficassem ricas. Eles só queriam ganhar eleições. Mas agora as pessoas em Delhi, na capital, me parece entendem de economia. Eles entendem que a prosperidade é boa para um país, e eu realmente acredito neles pela primeira vez na minha vida. Parece que alguém ensinou aos políticos indianos como o mundo funciona. Eu não possuo ações. Não as possuo porque vendi muito cedo, e elas estão atingindo máximas históricas. Eu não quero comprar. Não gosto de comprar nada em máximas históricas. E quanto à Rússia? Por um lado, eles têm crescimento econômico, mas também há uma guerra, que traz insegurança e imprevisibilidade. Vejo que na Rússia eles tendem a pintar um quadro muito otimista de que novamente sua economia está crescendo e demonstra ter muito mais resiliência do que muitos esperavam. Na Europa, no entanto, parece que ainda esperamos por esse colapso iminente da Rússia nos últimos 30 anos. Bem, o que você vê como sendo o quadro mais realista da direção da economia russa, enquanto ela busca se desvincular mais do Ocidente e se reorientar para o Oriente? Decouple more from the West and reorient to the East? Bem, sou americano, então não posso comprar. Não posso possuir ações russas agora por causa da guerra. Eu gostaria de poder. Gostaria de possuir ações russas. Acho que a Rússia dos velhos tempos se foi. Sr. Putin, não estou sugerindo que ele seja inteligente ou algo assim. Estou apenas sugerindo que ele entende melhor e está tentando fazer as coisas melhor na Rússia do que os antigos políticos russos. Mas não há nada que eu possa fazer porque sou americano. Se você pudesse entrar no mercado russo, compraria tecnologia ou agricultura? Quais áreas da economia ou mista? Bem, eu procuraria o que for mais barato, e eu não sei. Eu não olhei porque não posso fazer nada lá, mas eu tentaria encontrar o que é barato. A agricultura provavelmente está muito barata na Rússia agora, mas eu procuraria ver o que é mais barato, e eu não sei. E eu acho que, onde eu resido na Europa, não há muito otimismo mais. Parece que muitas das principais economias, seja a Alemanha, Reino Unido ou França, têm diferentes problemas, a maioria deles relacionados à dívida e à falta de competitividade. Você vê algo que vale a pena comprar na Europa, ou como você vê o futuro econômico do velho continente? Bem, só para retomar o que você disse, o problema da dívida que o mundo enfrenta será enorme, porque as dívidas em todos os lugares aumentaram muito, muito mesmo. Não apenas na América, onde é pior, mas está acontecendo em muitos países ao redor do mundo. E temo que vamos ter uma crise muito séria nos mercados de investimento no futuro, porque há tanta dívida. A dívida é incrivelmente alta e está aumentando o tempo todo. Ela e as pessoas por se importar. Eu me importo, Mama Plumbers, ninguém marne. I care, but nobody else cares. Embora o primeiro-ministro Starmer tenda a ser criticado por não prestar atenção, ou pelo menos não muita atenção à economia, você vê os britânicos, eu acho, em uma situação particularmente ruim, ou eles têm uma boa possibilidade de se recuperar disso?
Eu não vejo muitas pessoas tendo uma boa possibilidade de se recuperar quando a próxima recessão chegar, porque será mundial, e a dívida mundial é muito, muito alta. Então sim, a Grã-Bretanha se sairá melhor quando começar a se recuperar, mas todos se sairão. Mas ninguém vai se sair realmente bem, talvez o Uzbequistão, mas ninguém mais no futuro, porque a dívida é muito, muito alta em todos os lugares. E quando a recessão chegar, será parcialmente alimentada por tanta dívida mundial. And well, Germany is E bem, a Alemanha está passando por alguns problemas econômicos e políticos, eu acho. Eles estão se desindustrializando muito rapidamente. Agora estão removendo todos os tetos de dívida em termos de fazer mais investimentos e vão pegar mais dinheiro emprestado para comprar armas. Como disse o chanceler alemão, eles acham que a Rússia atacou toda a Europa e precisam se rearmar com dinheiro que realmente não têm. Você vê algum final feliz possível para essa história? Tunisië Keynesianism é o experimento sonho. Militaristic Keynesianism, or is this just a dream? Bem, isso tem sido um sonho para muitos países em várias épocas da história. Você obviamente sabe o que a história mostra. Muitas pessoas, muitos políticos na história se voltaram e gastaram dinheiro em armas para ajudar a reviver a economia. E isso muitas vezes funciona. Se você gasta muito dinheiro em qualquer coisa, isso ajuda uma economia, incluindo armas. Os alemães já fizeram isso no passado, os americanos, os britânicos, todos, e está acontecendo novamente. Você mencionou algumas vezes o Uzbequistão como o principal, com a China como seu principal. O que você está observando? Por que o Uzbequistão está se saindo tão bem, na sua opinião? Bem, o Uzbequistão em alguns momentos foi extremamente próspero na história. Não sei se você se lembra de Tamerlão. Tamerlão foi um grande conquistador. Ele conquistou grande parte do mundo. Então ele ficou manco, e por isso ficou conhecido como Tamerlão, porque era manco. Mas ele e o Uzbequistão eram extremamente prósperos, bem-sucedidos e conquistaram grande parte do mundo. Incluindo, quero dizer, eles estavam prestes a invadir o Japão, e um tufão veio e os afastou. Mas o Sr. Tamerlão foi muito bem-sucedido em certos momentos. De fato, quando ele morreu em seu túmulo, ele foi enterrado no Uzbequistão. Estava escrito, aqui jaz Tamerlão, e se alguém perturbar seu túmulo, isso trará caos ao mundo. Os russos tomaram o Uzbequistão nos anos 20, e no dia em que os arqueólogos russos, em 1941, entraram no túmulo de Tamerlão para ver o que havia lá, foi o dia em que Hitler invadiu a Rússia. Então o Sr. Tamerlão estava certo novamente. Os russos perturbaram seu túmulo e isso trouxe caos. Isso levou Hitler a invadir a Rússia. Assim, Tamerlão e o Uzbequistão foram muito bem-sucedidos no passado e, na minha opinião, serão novamente. As pessoas que estão governando o país agora o fariam da mesma forma que eu ou você governaríamos. Eles estão tentando reconstruir a manufatura e a prosperidade. Eles sabem o que precisa ser feito e estão tentando fazê-lo após terem estado sob a União Soviética por muitas, muitas décadas. As coisas estão mudando agora, e eles têm muitos recursos naturais, muita capacidade de manufatura. Eles sabem o que estão fazendo e estão tentando fazer isso. Sim, as histórias de Tamerlão também foram muito bem preservadas na cultura popular russa. Em filmes como Dnevnoy Dozor, eles sempre apresentam os grandes conquistadores. Acho que isso criou uma mitificação muito forte na Rússia também. Minha última pergunta, no entanto, é apenas sobre a Coreia do Norte, porque da última vez que você falou, disse que gostaria de investir na Coreia do Norte. Alguma de suas opiniões mudou, em termos das possibilidades econômicas ou do futuro? Em primeiro lugar, não há nada que eu possa fazer porque sou americano, mas ainda assim gostaria de investir na Coreia do Norte.
A Coreia do Norte tem muita mão de obra barata e educada, muitos recursos naturais e recursos de manufatura. Acho que pode ser bem sucedido. O problema é que americanos e outras pessoas não podem fazer nada na Coreia do Norte, porque é a Coreia do Norte. Mas eu certamente gostaria, se pudesse. Antes de você ir, posso perguntar, o que as pessoas comuns podem fazer ao entrarmos nesta, como você chamou, a pior recessão da sua vida? O que as pessoas comuns podem fazer para preservar sua riqueza? Bem, antes de tudo, pessoas comuns não devem investir em nada, a menos que elas mesmas saibam muito sobre isso. Não ouça ninguém, inclusive eu. Fique apenas com o que você mesmo sabe muito, porque provavelmente a próxima recessão será muito ruim, já que há tanta dívida no mundo. Então eu imploro, por favor, invista apenas no que você mesmo sabe muito e seja muito cuidadoso. Não ouça dicas quentes de ninguém. Apenas fique com o que você conhece, porque a próxima recessão será muito ruim. E se as coisas começarem a dar errado e você não souber por que possui algo, você estará em uma situação pior. Então apenas fique com o que você conhece e provavelmente você ficará bem. Jim Rogers, muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente aprecio isso. Prazer, sempre. Eu gosto de fazer isso com você. Have a seat.